Vamos à palavra de Deus. Pela Rádio Plenitude FM e Rádio Nilson Fanini, voltamos a apresentar programa Reencontro. Muito bem, eu quero meditar com vocês uma palavra que o Senhor Jesus declarou para a gente. Foi quando ele foi à sinagoga e nesse dia que convidaram ele a ler a palavra de Deus, e ele leu Isaías. E aqui em Lucas 4 diz que quando foi lhe dado o livro da profecia do profeta Isaías, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. E o Senhor Jesus declarou: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração e a pregoar liberdade aos cativos e a dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Mas eu quero ver com vocês que desse período de Isaías até o dia em que Jesus ele leu essa profecia, o Senhor Jesus no final, ele no versículo 20, ele encerrando o livro e tomando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Todo mundo estava prestando atenção em Jesus. Ele leu a passagem e todo mundo todos que estavam ali estavam na expectativa de ver o que Jesus ia falar. E aí Jesus, no versículo 21, ele disse o seguinte: então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Então Jesus declarou que naquele dia se cumpriu essa escritura. E eu fico pensando, do tempo de Isaías até o tempo em que Jesus leu essa passagem, se passaram 700 anos. E eu fico imaginando, nesses 700 anos, será que ninguém leu essa passagem? Será que ninguém assumiu essa passagem? Porque Jesus, quando leu essa passagem, ele declarou: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Jesus, ele assumiu a palavra, ele assumiu aquela palavra. É o que nós temos que fazer. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós temos que assumi-la. É como se Jesus falasse: hoje essa palavra se cumpriu na minha vida, pois o Senhor me ungiu. Meu irmão, você é ungido. Você é ungido do Senhor. Você é escolhido do Senhor. E ele declarou: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Irmãos, todos que aceitam Jesus como seu Salvador, recebem uma unção, é ungido por Deus, escolhido como seu filho. Então, quando você aceita, ou alguém aceita a Jesus, assume a Jesus,
recebe uma unção, é ungido. Jesus falou: hoje o Senhor me ungiu. E essa unção é que me chamou a atenção. Nós temos, todos nós que cremos, aceitamos, nos entregamos, colocamos a nossa vida na mão do Senhor Jesus, nós temos essa unção na nossa vida, essa unção de poder. Nós passamos a ser filho, escolhido como filho. Quando uma pessoa se converte, ela recebe a unção do Espírito Santo. Ela se entrega por inteiro. Isso é maravilhoso. Lá em 2 Coríntios, capítulo 1, no versículo 21 e 22, diz o seguinte: ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu. Olha que coisa interessante que Paulo declarou. Vou repetir o versículo 21 de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu. E o versículo 22 ele completa: nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Oh, aleluia! Essa pessoa que recebe essa unção, ela se torna sacerdote de Deus, consagrado, equipado para o servir e proclamar o Evangelho. Nós somos revestidos de toda a armadura de Deus, nós somos capacitados, nós recebemos sabedoria, inteligência, discernimento. É uma coisa maravilhosa. E as pessoas precisam saber disso. Você precisa falar com aquele seu amigo, a sua amiga que ainda não conhece a Jesus, conversar, mostrar: olha o que Deus diz, olha aqui, que aquele que aceita recebe uma unção. Explicar o que significa, isso é maravilhoso. Pedro também diz, lá na carta de 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 7, ele fala: portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitam tornou-se pedra angular. Então você tem que crer nessa promessa, crer nessa palavra. O próprio Senhor Jesus falou: hoje se cumpriu. Imagine aquela época, todos olhando para ele. Eu fico imaginando, hoje mesmo, no século 21, qual nós estamos, quantas pessoas já leram essa passagem? Quantas pessoas já leram Salmos, já leram Provérbios, já leram tantos livros que tem na Bíblia? Mas a diferença entre ler e assumir aquilo é o que Jesus está ensinando. Hoje se cumpriu esta palavra. É como se ele estivesse mostrando para a gente: olha, eu estou lendo aqui e eu estou assumindo isso. Eu estou assumindo isso, que o Senhor é sobre mim, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu. Para quê? Para que nós somos ungidos pelo Senhor? Para que Deus nos ungiu? Pois que me ungiu para
evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Uma vez uma pessoa na igreja chegou para mim e falou assim: eu tinha vontade de evangelizar, de falar do amor de Deus, mas eu estou desempregado e eu acho que eu primeiro tenho que... Peraí. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é fazer igual Tomé. Não, primeiro eu quero ver, depois eu vou crer. Não, com Deus é diferente. Com Deus primeiro eu creio na vitória, no livramento, na cura, na salvação, na libertação. Primeiro eu creio. Depois eu vou ver. Igual aquela passagem de Pedro e João, onde o homem estava sentado à porta lá da sinagoga, eles saíram e pediu ajuda. O mendigo estava lá pedindo ajuda. E o que ele falou para aquele homem? Olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta daí e anda. Levanta-te e anda. Você pode não ter dinheiro, irmão, mas você tem a unção de Deus, e é isso que faz a diferença. É você abrir a boca crendo com fé na aliança com Deus, e você usar esse poder, usar essa unção. E ele falou para aquele homem: olha, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. Com outras palavras, o que ele fez? Olha, meu irmão, eu não tenho dinheiro para te dar, mas eu tenho o poder de Deus para te curar. Levanta e anda. E a Bíblia diz que aquele homem levantou. Aleluia. Glória a Deus. Então, é maravilhoso a gente entender o projeto de Deus, os planos de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida. É maravilhoso, irmãos. A cada dia levantar. Deus, obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor. E Deus conta conosco. Ele conta comigo. Se eu não fizer o que Ele deseja, o que Ele planejou para mim, Ele vai levantar outro. A obra jamais vai parar. Se eu não fizer o que Deus mandar, Ele vai levantar outro e vai fazer. Não para a obra. E eu digo para você que essa unção de poder na sua vida, ela permanece, porque essa unção é a unção de Deus. Essa unção, ela tem poder. Sabe por quê? Porque lá em 2 Reis, no capítulo 13, versículo 20, olha o que está escrito aqui. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Naqueles dias havia algumas tropas de moabitas que costumavam invadir a terra todos os anos. Na primavera, todos os anos eles invadiam aquela terra. Certa vez, alguns homens, presta atenção no que eu vou falar agora. Certa vez, alguns homens que estavam sepultando um amigo viram esses bandidos. Então, mais que depressa, jogaram o defunto aonde? No túmulo de Eliseu e fizeram o quê? Fugiram. Os homens estavam enterrando Eliseu. Estava sendo sepultado.
Só que todo ano vinham os inimigos naquele período ali e invadiam a terra. E na hora que eles estavam, sepultando aquele homem, eles jogaram o corpo daquele homem na sepultura de Eliseu, no túmulo de Eliseu, e fugiram apavorados porque os inimigos estavam chegando. Eliseu é aquele que pediu a unção dobrada. Quando Elias partiu naquela carruagem de fogo, ele perguntou o que ele queria e falou que era a unção dobrada, que era a porção da unção dobrada. A unção, olha a unção aí de novo. E para fechar, sabe o que aconteceu? Por isso que eu digo que essa unção que você recebe, ela permanece. Aí eles fugiram, jogaram o corpo lá e fugiram. E logo que o corpo tocou os ossos de Eliseu, o morto voltou à vida e se levantou. Aleluia! Você tem noção? É essa unção que não mudou, porque Deus não mudou. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo Deus. Deus não mudou. Ele continua sendo maravilhoso. O seu nome é maravilhoso. E essa unção faz a diferença na nossa vida. Então guarde isso. Assuma a palavra de Deus para que essa unção te cubra, te fortaleça. Que o Espírito Santo possa habitar em você, trazendo a unção de poder sobre sua vida, proporcionando a alegria que você precisa, a salvação de você e de toda a sua família, em nome de Jesus.